Então, agora nós vamos dar o início à próxima mesa, Sexualidade, Prazer e Angústia na Dimensão Clínica. Então, eu vou deixar que a Adélia, a Clarice e a Bujoá, nos seus inputs, vão nos abrindo o tema para a conversa. Estou no começo do meu desespero e só vejo dois caminhos: ou viro doida ou santa. Às vezes, tenho vontade de ser menos intensa, só para poder entender como o resto do mundo aguenta essas coisas que me devoram permanentemente e de uma forma tão absurda. Eu tive a lembrança de algo que nunca existiu. A dimensão clínica, e eu gostaria de chamar a coordenadora Ana Silvia Paula. Ele vai acender. Ele vai acender a luz. Ed, se acende a luz agora, por favor. Alô? Aqui. Bom dia a todos. Estamos aqui para começar e dar início, né, à nossa segunda mesa, Dimensão Clínica. E para compor a mesa, eu vou chamar Lucia Barbeiro Fux. Ela é psiquiatra, psicanalista, professora do curso de psicanálise, coordenadora do curso Clínica Psicanalítica, Conflito e Sintoma, ambos no Instituto Sede Sapiens, ex-diretora do mesmo instituto, autora de Narcisismo e Vínculos, da editora Casa do Psicólogo, coautora de Abuso Sexual em La Infância, da editora Lumen, de Buenos Aires, e de Perversão, Variações Clínicas em torno de uma nota só, da Casa do Psicólogo. Co-organizadora de A Clínica Conta Histórias, Desafios para a Psicanálise Contemporânea, O Sintoma e Suas Faces, e também Psicanálise em Trabalho, todos da editora Escuta. Agora, Ricardo Rego. Ele é diretor do Instituto de Psicologia Biodinâmica, doutor em Psicologia pela USP, médico, analista biodinâmico, CBT pelo Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, revisor técnico do livro Análise do Caráter e de 4 outras obras de William Reich. E, para finalizar, eu vou chamar a Liane Zink, que é psicoterapeuta corporal, pioneira na introdução da psicoterapia corporal no Brasil, trainer internacional e diretora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo e do Instituto de Biossíntese do Brasil. Nossa grã-mestra. Bom, essa mesa levará vocês a uma grande viagem da psicanálise à atualidade, onde vocês farão uma reflexão em seus conceitos clínicos e, talvez, os seus conceitos internos. Antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de trazer algumas falas de Alexander Lowen, que vem de encontro às reflexões que serão aqui abordadas.
Acreditamos ou desejamos acreditar que o potencial humano é ilimitado. A vida sempre nos oferece uma perspectiva de prazer. Sem ele, não teríamos por que viver. Todo ser humano busca o prazer, por mais que a forma ou a maneira de buscá-lo possa parecer estranha aos nossos olhos. Buscamos uma sensação de contato com o corpo sempre. Sem essa sensação, perde-se a ligação com a realidade. A nossa época caracteriza-se por um impulso para transcender limites e pelo desejo de negá-los. O modo mais simples de caracterizar a irrealidade do mundo moderno é dizer que ele está fascinado por imagens. Quando podamos a expressividade do nosso corpo, estamos cortando o cordão umbilical com o outro e com o mundo. Podemos estar às vésperas de uma idade das trevas, se não formos capazes de distinguir entre a ordem e o caos. E eu finalizo com uma frase de Ingmar Bergman, que diz o seguinte: o único gesto que realmente vale a pena é o que estabelece contato, o que comunica, o que sacode a passividade e a indiferença das pessoas. Tenho certeza que essa mesa vai mexer muito com vocês. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, a Lucia Fuchs, que vai falar a questão da psicanálise. Talvez está funcionando. Mais para frente um pouquinho, vou regulando. Tá. Dá para escutar? Tá. Aí, tá. Bom, então, bom dia para vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, que foi importante para nós. Digamos, é diferente conhecer à distância que presencialmente. Então, como nós estamos aqui desde ontem, esta conversa agora é muito mais próxima para mim do que teria sido se eu tivesse chegado diretamente aqui. O meu contato anterior era com o grupo reichiano do SEDES, do Instituto SEDES de São Paulo, onde estava a Leia Cardenuto e várias pessoas que também participam aqui. Mas, desde ontem que estou escutando as diversas participações, realmente estou achando muito interessante esta junção. Espero que continue hoje. Tá. Bom, eu vou ler. Bom, não tem dúvida de que, como consequência das descobertas em biologia, a sexualidade humana evoluiu de forma significativa. Assim foi com os métodos anticoncepcionais que revolucionaram a prática da sexualidade. Os psicanalistas... Não está bem, não? Sim. Os psicanalistas... Aí está melhor? Não se deixaram influenciar tanto assim pelas mudanças reais, entre aspas, tanto físicas quanto morais, em relação ao sexual. A reserva se devia, em primeiro lugar, a que a psicanálise toma como objeto a sexualidade reprimida, recalcada e suas sequelas inconscientes, e depois a que as consequências com as que trabalhamos com os pacientes adultos têm sua origem na sexualidade infantil e remetem a tempos anteriores. Agora está bem? Outra questão é que o lugar do sexual na teoria contemporânea é mais reduzido que na época do início da teoria. Atualmente, o sexual fica em perspectiva conjuntamente com a importância dada às pulsões destrutivas, ao narcisismo, à desorganização que afeta o ego, nas chamadas patologias do ego. Se entende assim que uma concepção psicanalítica não poderia extrair suas conclusões da sexualidade aparente. Por isso, a concepção psicanalítica da sexualidade se diferencia de qualquer outra por abranger...
sim, por abranger as formas não visíveis, inconscientes, recalcadas, disfarçadas ou transformadas de uma sexualidade muito mais ampla que suas manifestações observáveis. Vamos fazer um breve... Vocês estão escutando? Tá. Vamos fazer um breve percurso pela teoria freudiana e destacar que, com a descoberta da etiologia sexual, Freud faz converger várias fontes. A primeira é a comprovação do papel da sexualidade nos sintomas, antes dele desconhecido, era algo que se desconsiderava. Segundo, a descoberta da função do sonho como realização de um desejo infantil que se reatualiza no presente. Terceiro, a descoberta da sexualidade infantil, a descrição do desenvolvimento da libido e sua culminação no complexo de Édipo, que nos remete à sexualidade infantil como norma que explica sua natureza polimorfa, da que as diversas perversões constituídas do adulto são falhas em sua evolução. O trabalho com a transferência, concebida como repetição do infantil recalcado. 5. A situação conflitiva da sexualidade, sempre em oposição a uma força de condição equivalente, que no conjunto é constitutivo do recalque, o qual só protege o eu de forma imperfeita, dando origem à angústia. A sexualidade é a base sobre a que se edifica o psiquismo, sustentada pela pulsão sexual, que não se manifesta a menos que um conflito de fundo a faça aparecer. 6. Vários fatores afetam a consciência: amnésia, recalque, censura, tentando diminuir a influência do sexual até a desmentida ou de relativizar seu peso. 7. Tudo isto nos obriga a falar de psicossexualidade. O recalque, que é conservador, e o inconsciente, que desconhece o tempo, permitem o ressurgimento ou a reativação dos conflitos infantis e assim fica difícil uma resolução temporária. Assim, podemos dizer que só uma teoria da representação que aprofunda em esferas desconhecidas até então pelo pensamento a pulsão como representante psíquico das excitações endossomáticas nos permite articular as formas e funções do psiquismo. O conceito de representação passa a ser a encruzilhada onde se entrecruzam os campos que possuem uma ação decisiva sobre o psiquismo. Ainda mais, o conceito de representação abre a possibilidade de pôr em relação os resultados da elaboração interna, intrapsíquica do sujeito e os efeitos das relações que se formaram na relação com o semelhante, o outro humano. A restrição atual ao sexual pode ser interpretada como um retorno ao estado de espírito que eu identificava antes de Freud com o genital. O risco seria que possa desaparecer a ideia freudiana de que o sexual constituiria o laço eletivo entre o corporal e o psíquico e que seria o inspirador e o agente impulsor do desenvolvimento. Disto derivam duas características principais. A primeira, estrutural, na hipótese de uma ponte somatopsíquica. A segunda, histórica, porque a dinâmica sexual é inseparável da temporalidade. Isto constitui um atributo essencial da sexualidade. Está presente em seu caráter difásico, intervém no après-coup e em diferentes outros momentos. Eros se inscreve assim no topos entre sexualidade, amor e vínculo. Passa a ser entidade e princípio, agente e efeito, causa e consequência. Eros, que produz a coesão de tudo no mundo.